Uma produção. Bruá. Jéssica, a bebé mártir. Jéssica morreu depois de a mãe ter ido buscá-la à casa de uma mulher que inicialmente identificou às autoridades como ama, revelando depois, em interrogatório, que essa suposta babysitter sequestrara a criança para a obrigar a saldar uma dívida resultante de serviços de bruxaria que lhe teria prestado. Há fundadas suspeitas, embora não provadas, de que a Jéssica já teria servido como mula, como correio de droga em tráfico que seria perpetrado por essa família, pela família Montes, e que a mãe de Jéssica, Inês, entregaria a menina para esse serviço, a troco de dinheiro, a troco de droga, a troco de bruxarias, não sabemos. Aliás, toda esta parte da vida da bebé Jéssica, infelizmente, ficou por esclarecer. Aliás, essa impotência de nem tudo poder clarificar foi admitida pelo próprio coletivo de juízes de Setúbal. Seja como for, a verdade é que em 2022 a bebé esteve então 5 dias entregue a esta família. A família então, recorde-se, composta por uma mãe, na verdade uma avó, Ana Pinto, mais conhecida por Tita, o seu marido, Justo, a filha, Esmeralda, e havia outros 2 elementos, Eduardo, irmão de Esmeralda, portanto filho de Ana Pinto e de Justo, e também uma outra menina, exatamente na faixa etária de Jéssica, filha de Esmeralda. Portanto, este agregado era composto por avô, avó, 2 filhos e uma neta, filha da filha. Portanto, 5 dias que a Jéssica esteve entregue a esta família. Tita, a tal Ana Pinto, a avó, uma das acusadas na morte da Jéssica, quis depor em tribunal e garantiu a pé juntos, passo a citar. Jéssica esteve uma vez na minha casa, juro pela minha rica saúde, garantiu, visivelmente nervosa. E acrescentou, ela, Inês, pediu-me para ficar com a filha, porque ia sair. Isso foi num domingo antes da morte, eu estava a comer. Só estava eu e a miúda. E disse-lhe, Jéssica, põe-te quieta. Ela deu um pulo na cadeira para cima do cadeirão e ouviu um estouro. Foi quando ela caiu, não porque tivesse feito mal à miúda. Bom, esclareça-se 2 coisas. Quando Ana Pinto, Tita, diz que só estava eu e a miúda, está-se a referir à tal neta na faixa etária de Jéssica. Esclareça-se também que esta tese de que lesões da menina Jéssica teriam sido causadas por uma aparatosa queda de uma cadeira, foram totalmente refutadas e com provas factuais, verdade material, pelo perito da medicina legal que depôs em tribunal. Interrogada quando a Jéssica saiu de casa, quando é que a Jéssica saiu de casa, Tita disse que foi no sábado e garantiu que a menina estava bem. Segundo a arguida, no dia em que a Jéssica terá caído, ligou à Inês Sanches para lhe contar o sucedido. Eu até lhe disse, vem, porque a miúda caiu e eu vou contigo ao hospital. Só que a Inês disse-me que não ia, que só ia no dia seguinte. Eu entreguei a miúda viva. O que ela fez ou não à filha eu não sei, garantiu Tita. A arguida vincou a ideia de que não tem responsabilidade na morte da Jéssica. A miúda não foi morta daqui, foi viva. Se morreu, a mãe é que sabe. Interrogada em relação ao timing em que ocorreu a morte e à abordagem da polícia, Tita preferiu trocar umas palavras com a advogada e depois, por fim, decidiu não voltar a tomar a palavra. A advogada referiu de seguida que a sua cliente estaria disposta a continuar, mas sem os outros arguidos na sala. Os juízes deliberaram e o marido e a filha tiveram então que sair do espaço de audiências.
A arguida referiu então que insistiu para que Inês fosse com a menina ao hospital após a queda da menor. A suposta queda, a putativa queda, a eventual queda, a nunca acontecida queda. A Inês foi lá à casa, mas não levou a filha. A menina tinha a língua enrolada e a mãe disse que aquilo eram ataques epiléticos. Depois do jantar, que foi frango desfiado para todos, Tita contou que Jéssica ficou sentada no cadeirão a ver televisão. Seguiu-se o banho e foi aí que, agora, a arguida notou que a criança tinha as costas negras. Quanto às peladas da cabeça de Jéssica, Tita referiu que penteou a menina antes de a entregar à mãe e não viu nada, lembrando que, abrir aspas, para a raça cigana as crianças são o melhor que a gente tem. Admitiu que lavou a casa com lexívia e depois disso Tita disse que não tenho mais nada a falar. A juíza ainda insistiu, mas a arguida remeteu-se então a respostas rápidas, tipo SMS ou telegrama. A Inês deu-lhe dinheiro? Questionou a magistrada. Nunca, doutora, respondeu Tita. Pediu medicamentos à mãe de Jéssica? Voltou a perguntar a juíza. Também não! O que fez a sua filha de mal à Jéssica? Nada! E o seu filho Eduardo? Nada! E o seu marido Justo? Nada! Perante a postura de Tita, a juíza deliberou. Não andamos aqui a brincar aos incidentes no tribunal. Se a senhora não se importa, os arguídos vão voltar para a sala. E assim foi. Os arguídos regressaram e a juíza resumiu os últimos minutos. A senhora Ana Pinto, Tita, diz que Justo, a Eduardo e a Esmeralda nada de mal fizeram e como não estava constrangida com a vossa presença, mandámos-vos entrar. A partir daí, Tita voltou a remeter-se então à boca fechada, à lei da rolha, até a sessão de julgamento chegar ao fim. Ana Pinto disse que ficou com a criança a pedido de Inês Sanches, que conhecia há cerca de 2 anos, porque lhe comprara regularmente algumas peças de vestuário e garantiu que entregou a menina de volta à mãe a andar pelo próprio pé. Ainda antes de remeter ao tal silêncio, a arguida relatou que, a propósito desse suposto ataque epilético, que a mãe deslocou-se de facto da sua casa e utilizou uma colher para que a filha não enrolasse a língua, contrariando totalmente o depoimento de Inês Sanches. A mãe de Jéssica, de facto, admitiu ter ido à residência da família Montes, mas disse que foi impedida de entrar na casa e que foi bloqueada de ver a filha. Certo é que a mãe e 3 arguídos, a Ana Pinto, conhecida por Tita, Justo e Esmeralda, foram condenados a pena máxima. Eduardo não foi condenado a absolutamente nada. O 5º arguído, Eduardo Montes, que estava então acusado dos crimes de tráfico de droga e de violação, tendo em conta as lesões apresentadas pela bebé, foi absolvido por falta de provas. Portanto, os suspeitos da morte de Jéssica, 2 mulheres de 52 anos, Ana Pinto, de 27 anos, Esmeralda, a mãe, Inês Sanches, e o homem, o Justo, de 58 anos, ficaram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e foram condenados por tal. O coletivo deu comprovado que a criança começou a levar porrada e levou porrada, pancada, durante 5 dias e levou até morrer. Estou a citar. Seguramente com o envolvimento e a conivência de todos. Os arguidos que viviam na mesma casa. A criança sofreu agressões da cabeça à ponta dos pés, no total mínimo de 68 fortes pancadas. Sofreu ainda 66 cortes, beliscões e outras ofensas cortantes que provocaram escoriações. Foi dado comprovada que foi queimada com o tal líquido, sofreu fortes embates com a cabeça contra uma superfície dura, múltiplos arrancões de cabelo pela raiz que a deixaram com peladas. Jéssica perdeu o direito à infância de uma forma medieval, concluiu o coletivo de juízes. Ainda que não consigamos dilucidar o que fez cada um, mas as mais de 150 agressões que Jéssica sofreu são suficientes. Algumas das agressões podem não ter sido feitas por vocês. O que não pode ser é vocês não saberem e não terem podido impedir, sintetizou Pedro Godinho, um dos juízes. Em comunidade alguma do mundo estes factos seriam tolerados, acrescentou. Quem acolhe uma criança em casa com 3 anos assume o dever de garantir a sua sobrevivência e bem-estar. Qualquer ser humano imputável numa sociedade civilizada tem o dever de saber isto, sublinhou o magistrado.
A mãe da criança foi também condenada por homicídio qualificado por omissão de auxílio e por violação grosseira do dever de proteger a sua filha. Gostava da filha para a usar, para a ter. Tinha apenas receio que lhe tirassem, referiu. Penso que há um momento em que chegamos à conclusão que não se consegue explicar todos os contornos deste caso que ficaram por conhecer, reconheceu ainda ao juiz. Acho que o coletivo fez esse raciocínio. Ora bem, o que de facto os juízes concluíram é que havia aqui zonas de sombra, como já mencionado, zonas de opacidade, que nunca foram completamente esclarecidas em tribunal. Como é que foram as lesões anteriores, quem é que de facto bateu na menina, quem é que pegou pelos pés e a arremessou como se fosse um bastão contra mesas e paredes, etc. Mas como estavam todos em casa e como a mãe deixou a menina estar ali, chegou a ouvi-la a chorar ao telefone e continuou nas festas de verão a bailar e a dançar, foram todos condenados. Justiça salomónica, comeram todos pela mesma bitola. Só se foi Eduardo, o filho de Ana Pinto, de Tita e de Justo, porque as acusações de violação e tráfico de droga, ou seja, de introdução de objetos como bolas de droga no ânus ou na vagina da menina, não foram dadas como provadas, embora existissem lesões antigas. O tribunal formou convicção, portanto, que estavam todos os arguidos na casa e que todos tiveram conhecimento e que todos autorizaram a presença da criança e que todos foram coniventes com os maus tratos, as sevícias e as torturas infligidas à bebé Jéssica. Além das múltiplas lesões que enchem 10 páginas do acórdão, 10 páginas. O tribunal deu também comprovadas as tais lesões no ânus da menina, mas no tal período anterior aos 5 dias fatídicos e que a criança foi sujeita a contacto com várias drogas. Até aquela altura a vida desta menina não tinha sido fácil, óbvio. Apesar de ter apenas 3 aninhos, cumpridos no dia 26 de janeiro desse ano de 2022, tinha já engolido o pão que o diabo amassou. A relação da mãe com o seu pai biológico, o anterior companheiro de Inês, era conflituosa. Tinha sido pejada e cravejada de frequentes episódios de violência física e psicológica, a que a menina, então muito pequenina, uma bebé frágil, teria presenciado e, obviamente, que de forma direta e indireta sofreu também. Mãe e filha chegaram a viver na rua, a serem sem abrigo quando a relação entre Inês e Nelson se tornou intolerável e esta foi forçada a sair de casa. Nada que a família da materna da menina não tivesse já assistido. Inês tem agora 37 anos, bom, na verdade, à altura deste episódio, 38, e Jéssica era a sua 6ª filha. 4 dos filhos viviam com familiares, a mais velha foi institucionalizada a pedido da própria avó, mãe de Inês. Portanto, todos já tinham visto este filme. Parece que todos, menos o Estado. Bom, já lá vamos. Jéssica Biscaia, foi sinalizada assim que nasceu no Núcleo Hospitalar de Crianças e Jovens em Risco de Setúbal, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, mas a mãe faltou a todas as convocatórias e por isso o caso foi remetido ao Ministério Público. A sinalização é ainda no hospital, provavelmente por ação de uma assistente social, que, entre outras coisas, terá verificado que aquela mãe já tinha 5 filhos e que nenhum estava a viver com ela, tendo sido todos retirados. Esse procedimento é executado habitualmente quando ainda não há muitos elementos sobre o caso em questão, e não poderia haver, porque Jéssica teria acabado de nascer, mas já há sinais de alerta que devem ser averiguados. E obviamente que 5 filhos retirados são mais do que sinais de alerta, são sirenes vermelhas a disparar. Mas o processo desta criança que viria a morrer, como sabem, vítima de agressões macabras dias consecutivos, não foi arquivado. Não que isso tenha valido de coisa alguma à bebé mártir. Ora, o processo correu nos termos da tal CPCJ de Setúbal, portanto, correu um processo de promoção e de proteção da criança entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2020, ou seja, durante o primeiro ano de vida da bebé.
Foi instaurada então pode-se ler, pela criança estar exposta a um ambiente familiar que poderia colocar em causa o seu bem-estar e desenvolvimento. No comunicado dessa instituição, num comunicado depois da morte da Jéssica, explica-se que, após a realização da avaliação diagnóstica da CPCJ, a mesma deliberou aplicar uma medida de promoção e de proteção da criança, sem, no entanto, nunca se explicar qual. A medida não foi aceita pelos pais, o que originou de imediato o envio do processo ao Ministério Público em janeiro de 2020. Refere-se nesse mesmo documento. Sublinhando-se ainda que, após esta data, não voltou a haver qualquer outra comunicação de perigo à CPCJ de Setúbal a propósito de Jéssica. Note-se que, quando uma criança é sinalizada e há intervenção da CPCJ, como terá acontecido neste caso, o acompanhamento só é feito com a permissão dos pais. Quando essa autorização não existe, que foi o que aconteceu nesta situação, o processo é então encaminhado, remetido para o Ministério Público, que fica encarregue de promover as medidas de proteção da criança. Contra a vontade dos pais, é o MP que inicia um processo de promoção e proteção de crianças. São processos urgentes. São processos urgentes que passam à frente de tudo e até de qualquer outro processo que diga respeito a crianças. Então, o que é que aconteceu? Porque é que este não passou? Bom, já lá vamos. À comunicação social, o Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República confirmou que o Ministério Público, estou a citar, instaurou um processo judicial de promoção e proteção a favor da criança, o qual correu termos no terceiro juízo do Tribunal de Família e Menores da Comarca de Setúbal. Supostamente, a Segurança Social até teria visitado a mãe de Jéssica uns 15 dias antes do desfecho fatal. Mas afinal, o que observaram os técnicos nesse dia, nessa visita, 2 semanas antes da Jéssica ter sido sujeita às mais vis e às mais inaceitáveis e intoleráveis sevícias? Que diligências e procedimentos foram realizados e levados a cabo? Será que com outros contributos e com uma informação mais fidedigna teria sido possível evitar esta morte? Sim, é verdade. Infelizmente, hoje restam poucas dúvidas. Se todas estas diligências, nomeadamente esta visita 15 dias antes da morte da Jéssica, tivesse sido realizada com a garantia de fidelidade, com a garantia de peritagem, com a garantia de rigor absoluto, que todas elas devem ser conduzidas, certeza que a Jéssica não teria morrido. Não é só a opinião da autora deste podcast, é aliás a opinião que foi subscrita por muitos chamados na altura dos factos a pronunciarem-se sobre este incrível e único caso. Sabemos que a família alargada não colaboraria, claro, não daria informações, mas os sinais de certeza que seriam expressivos, como não? Aliás, que lesões anais da menina já mais antigas eram aquelas? Aliás, a que foi exposta a Jéssica até aos dias da sua tortura final. Um exame à Jéssica, mesmo que superficial, certamente teria sido muito eloquente sobre o sofrimento a que a menina já seria sujeita. Recorde-se, esta menina chegou a viver na rua. É evidente que as relações familiares deviam ter sido investigadas, sobretudo se já havia suspeita de maus tratos a Jéssica por parte dos familiares mais próximos. O pai de Jéssica, que não vivia com a mãe da criança, declarou, aliás, que sabia de ocasiões anteriores desses maus tratos e admitiu a tal violência doméstica também anterior à mãe de Jéssica que a menina chegou a presenciar. Mas o Ministério Público não revelou, por exemplo, se chegou a ser aplicada alguma medida de promoção e de proteção à criança. Nomeadamente, se foi decidida que a Jéssica deveria ser acolhida numa instituição, noutra família, ou receber apoio de familiares. Afinal, esses processos não são urgentes, não são absolutamente e totalmente prioritários, não passam à frente de tudo e de todos, mesmo relativamente a outros processos com crianças. Muita coisa falhou. Falhou tudo. E quando morre uma criança, a culpa não pode morrer solteira. Falhou o sistema, com toda a sua pesada inércia e o seu moroso vagar. E como é evidente, o histórico diz-nos que deveria ter sido retirada à mãe. O desfecho também o diz. O pai de Jéssica Biscaia pediu uma indenização de 1 milhão de euros aos arguidos, 800 mil pela morte da criança e 200 pelo desgosto.
O tribunal decidiu atribuir a indenização ao pai da criança a pagar pelos condenados, mas por um valor simbólico de 50 mil euros. Um valor simbólico, por hoje o coletivo considerou que realmente Nelson Alexandrino Biscaia, também não tinha cumprido os seus deveres e que também tinha sido apenas um, abrir aspas, pai simbólico. A mãe de Jéssica está presa há meses e até agora não recebeu qualquer visita na cadeia. Nem dos filhos, nem dos pais. Já o relatório social de Inês é arrasador. É um documento demolidor, onde as técnicas afirmam que a mãe de Jéssica continua a manter uma atitude de vítima. Que triste. Depois da sua própria filha ter sido condenada à pior morte que se pode imaginar. Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, também reagiu na altura à morte da Jéssica, lembrando no final de um Conselho de Ministros que, abrir aspas, o caso em concreto tem local próprio para ser investigado e para procurarmos sempre as falhas no sistema e não relativas ao caso concreto para que possam ser corrigidas, disse a governante, sublinhando que a proteção das crianças, abrir aspas, tem sido sempre uma das preocupações do governo, até que no que diz respeito à evolução do combate à violência doméstica. Mariana Vieira da Silva ainda acrescentou: este é um dos eixos fundamentais das transformações que temos procurado introduzir. O caso em concreto e dos seus contornos não vou comentar, disse a ministra, não sem referir que, obviamente, aquilo que aconteceu é algo que nos choca a todos. Já mais tarde, e depois de Portugal parar com este caso e com uma enorme comoção nacional, o governo criou então um grupo para tentar melhorar, por fim, a proteção de menores. Vários atrasos depois, as conclusões ainda não são conhecidas. Estamos em outubro de 2023. Ou seja, o grupo de trabalho foi anunciado em julho de 2022, mas só foi criado em novembro de 2022. O relatório devia ter surgido em abril de 2023, mas apenas foi enviado em setembro de 2023 ao governo. E à data da saída deste episódio de Psicopatas Portugueses, as conclusões ainda não são conhecidas. Talvez se esteja à espera de mais um brutal assassinato de outra criança. O espancamento até à morte de uma bebê é um assunto magno em qualquer civilização digna desse nome. A sinalização de Jéssica e o posterior processo do Ministério Público deviam ter sido prioritários, céleres, rigorosos. Entre milhares de crianças sinalizadas em Portugal todos os anos, há diferentes graus de gravidade, claro. Esta bebê preenchia quase todos os critérios de elevado risco e perigo. Havia antecedentes alarmantes, como vários menores retirados à mãe, alguns dos quais institucionalizados, diagnóstico de uma rede social e familiar pobres e vulneráveis, nula inserção profissional e deficitárias condições económicas, etc. Ademais, posterior à sinalização, a mãe terá vivido com esta sua filha na rua. Muitos sabiam dos maus tratos e da negligência a que a menina era sujeita e da sua manutenção de todos os elencados fatores de risco anteriores. A vida desta bebê, que desceu no inferno e que passou os últimos dias em que respirou a ser torturada por 3 adultos, devia ter sido salva. Portugal devia ter salvo Jéssica. Por fim, quem são estes monstros? Quem são estes algozes, estes verdugos? 3 adultos que atacam, 3 adultos, e ainda por cima a avós e mãe de uma criança na faixa etária da própria Jéssica, que atacam sem dó nem piedade, com elevados graus e traços de sadismo, de violência, com sede de mortandade, com sede de sofrimento e com sede da excruciante dor de ver nos olhos de uma criança inocente exatamente esse sofrimento sem fundo. Quem são esses? Quem são essas pessoas? Bom, certamente que um deles terá sido pivô, e tudo indica que talvez tenha sido Ana Pinto Tita, embora os outros tenham remetido ao silêncio. Tudo indica porque há esse momento em tribunal em que ela pede para que o marido e a filha Esmeralda, o marido Justo e a filha Esmeralda, se ausentem da sala para falar. Talvez aí ela tenha hesitado um pouco em assumir sozinha as culpas, mas não o fez, na verdade. Porque que outra razão a poderia levar a pedir que o marido e a filha se ausentassem nesse momento da sala?
Pois seria essa altura de ouro, talvez para salvar o seu marido e a sua filha, o avô e a mãe da sua própria neta, não de salvar completamente, porque teriam sido cúmplices, foram colaboracionistas, foram repugnantes cúmplices da morte abjeta desta criança, mas pelo menos que não fossem sujeitos à pena máxima de homicídio qualificado. Mas Ana Pinto Tita não o fez. Também era ela que a levava pela mão na rua e teria sido ela que assumiu todo este papel de pivô nas comunicações com Inês Sanches, a mãe da criança torturada. Portanto, há vários indícios aqui que, do ponto de vista do perfil criminal, do ponto de vista de criminologia, indicam que ela terá sido a cabeça de cartaz, terá sido a cabecilha da organização da morte pérfida desta pequena e frágil bebé e completamente indefesa bebé. Certo é que realmente, como o tribunal esclareceu na altura, os outros adultos, Justo e Esmeralda, portanto o marido e a filha de Ana Pinto, de Tita, presenciaram a tortura que foi exposta a esta criança, presenciaram a vida progressivamente esvair-se e desmaiar nos olhos da pequenina Jéssica e nada fizeram. E, portanto, não se contesta assim a pena. Parece que o homicídio qualificado é claramente, obviamente, a pena adequada para todos. Mas o Tribunal admite que não conseguiu, de facto, dilucidar tudo, que não conseguiu fazer prova de todos os factos, não conseguiu perceber quem é que bateu com a cabeça da criança em superfícies duras, quem é que queimou, quem é que cortou com tesouras. Mas parece ter sido esse de facto o quadro em que o marido e a filha de Ana Pinto estiveram ali a aplaudir, a assistir e a serem espectadores, assistentes deste crime absolutamente hediondo, do mais perverso que possa existir e do mais repulsivo nos anais da história da criminologia portuguesa e internacional. Assim sendo, poderemos com certeza estabelecer com uma hipótese bastante consistente, embora as perícias teriam que prosseguir, que esta Ana Pinto Tita, sendo ainda para mais avó de uma criança na mesma idade, tem um grau de sociopatia elevado e que, aliás, toda esta família, que tem um modus vivendi de feios, porcos e maus, como o filme del Toro Scola, e que tem este profundo e maligno, patológico, entrançado. Viviam todos na mesma casa, pessoas com faixas etárias diferentes, viviam de expedientes delinquenciais ilegais, como tráficos de droga. Parece que ela era, de facto, a matriarca, Ana Pinto era a matriarca e quem, de alguma forma, encabeçava a sociopatia familiar. Portanto, de facto, nesse aspecto poderemos estar perante um caso raro de uma família toda ela com um elevado índice de facto de psicopatia e que se expressa de formas diferentes, manifesta-se de maneiras diversas, mas que esse traço comum, esse denominador comum está presente em todas. Aliás, eu recordo as palavras de Eduardo, que foi então ilibado pelo tráfico de droga e violação à saída do tribunal, que se mostrou satisfeito e disse, fez justiça, encolheu os ombros e pronto, sabendo que a sua própria mãe, o seu pai e a sua irmã estavam então detidos por homicídio qualificado com pena máxima. Agora, este caso merece efetivamente um estudo aprofundado, um estudo de caso, sem dúvida alguma, e que certamente já vai atrair a investigação e a atenção de outros criminólogos internacionais. Jéssica, a bebê mártir de 3 anos, sovada e morta à pancada durante 5 dias por 3 adultos, é o crime que melhor cartaz, o melhor slogan pode fazer do Portugal dos brandos costumes.